Oliveira. Esse senhor, ele tinha aqui uma grande plantação de milho. Então ele sai daqui e vai até o Porto de Santos em busca de mão de obra para trabalhar nas suas terras. Vocês imaginam qual era essa mão de obra? Escravos. Mão de obra escrava, isso. Então chegando lá, ele compra 12 pessoas para trabalhar aqui. O mais velho tinha uma idade aparente de 12 anos. O mais velho. Ou seja, ele compra 12 crianças que foram sequestradas da África e trazidas para cá. A gente sabe que era uma estratégia desses escravagistas misturarem essas pessoas, porque a África é um continente, né? Não é um país, é um continente gigante. Ele tem vários países e várias línguas, vários idiomas. Então eles misturavam essas pessoas para que eles não conseguissem se comunicar e deixar eles ainda mais fracos. Então, para cá vieram falantes de 4 idiomas, pelo menos. Chegando aqui, esse sistema ele é quebrado porque essas pessoas se juntam e formam um dialeto próprio, que aqui na comunidade a gente chama de cupópia. Cupópia é uma junção de 4 dialetos africanos. Quando eles formam esse dialeto aqui, essa linguagem, ela sofre interferência do povo que já vivia aqui, do povo sertanejo, do povo caipira. Então esse dialeto, ele é abrasileirado. Cupópia já é um termo que significa fala, conversa. Como eu disse para vocês que ele foi abrasileirado, o que eu estou fazendo com vocês, eu estou cupopiando com vocês. Estou conversando com vocês. Esse dialeto ajudou muito na resistência desse povo por aqui, porque era a única forma que eles conseguiam se comunicar sem que o senhor, sem que o fazendeiro entendesse o que eles estavam falando. Então esse dialeto contribuiu. Na cidade, os mais velhos conhecem esse dialeto como língua secreta ou língua secreta dos pretos. É assim que eles se referem a esse dialeto. Essas pessoas, quando eles eram comprados, eles tinham que ser rebatizados e catequizados. Por quê? A gente está falando de um tempo onde a pessoa preta era considerado uma raça inferior, ser sem alma. Então eles sequestravam essas pessoas, rebatizavam e apresentavam para o Deus que ele acredita, que ele acreditava. Esse Joaquim Manuel de Oliveira, ele era católico. Então, como a fazenda era gigantesca, tudo isso que vocês conseguem ver pertencia a ele. Então, para facilitar esse processo de rebatismo e de catequização, ele distribuía essas capelinhas dentro do território, para ficar mais fácil, né? Então, essa aqui é uma capela, que é uma igreja, uma mini igrejinha. Inicialmente católica, era uma imposição desse fazendeiro, não tinha opção, era uma imposição. Essas crianças, elas crescem aqui e já na adolescência, aqui começa a fortalecer muito o movimento de quilombo, né? Eles começam a perder muita mão de obra, porque essas pessoas ninguém queria ser escravizado, né? Porque o escravo, gente, não era só pessoas que trabalhavam sem receber, né? Eram pessoas que eram sequestradas, que eram torturadas, que eram abusadas, né? Era como se era pior que um bicho. Então ninguém queria ser escravo. Então aqui na nossa região se formaram 5 comunidades quilombolas. 5. Das 5, só o Cafundó resiste. Todas as outras foram exterminadas. Então, com medo de perder esses trabalhadores, esse senhor faz uma reunião orientado pela igreja e faz uma barganha, faz uma troca. Ele ficou viúvo, Joaquim Manuel de Oliveira, ele ficou viúvo muito cedo e ele não teve filhos. Então ele fala para essas pessoas, para os 12 que ele comprou lá atrás, lembra? Ele fala, se vocês me servirem até o último dia da minha vida, eu deixo no meu testamento parte das terras para vocês, junto com a carta de alforria. Carta de alforria, ok? Todo mundo sabe o que é? Não? Tá, vamos lá. Carta de alforria é um documento que o senhor fazia afirmando que aquele escravo, a partir de agora, ele era um homem livre. Ele não era mais um escravizado. A gente não tem que andar com o nosso RG? Sim. Eles tinham que andar com essa carta para mostrar que ele não era um nego fujão. Era assim que era esse nome que eles usavam. Então era uma proteção para afirmar que ele tinha ganhado a liberdade do dono dele. Quando ele falece, ele realmente deixa 400 alqueires de terra junto com a carta de alforria para essas pessoas. Só que, como eu disse para vocês, a gente vivia tempo onde
essas pessoas eram consideradas um ser inferior. Então, vocês acham que a sociedade aceita essa doação? Não. Lógico que não. Então, aqueles 400 alqueires de terra que eu falei para vocês, durante muitas décadas se resumiu só a essa ruazinha de terra que vocês desceram. E esse espacinho aqui, ó. A parte que a gente tava lá no refeitório, não. Só esse pedacinho aqui, ó. A parte do refeitório só não foi do trabalho. Muito bem, Clarinha. Obrigada, meu amor. Só esse pedacinho aqui. E como é que acontecia? Eles perdiam essas terras de 3 maneiras. A primeira, através de mudança de cerca, né? Tinha aqui, ó, a demarcação. 400 alqueires. Eles vinham, mudava a cerca. Aí perdiam um pedacinho. Mudava a cerca de novo. Perdia outro pedacinho. A segunda maneira era através de truques cartoriais ou contrato falso. Né? Eles não sabiam ler nem escrever. Então eles vinham aqui, por exemplo, a gente tinha uma plantação de milho. Vende pra mim essa plantação de milho? Sim, vendo? Então assina aqui que você tá vendendo milho. Na verdade, aquilo era um contrato falando que ele estava abrindo mão daquela parte da terra. Essa era a segunda maneira. A terceira maneira, e mais cruel, eram os ataques violentos. Então eles vinham e exterminavam mesmo a comunidade. Eles tacavam fogo nas casas, destruíam tudo e tomavam à força esse território. Eu não sou daqui desse quilombo, eu sou a 6ª geração do quilombo do Caxambu, que é um quilombo irmão. Um quilombo que foi exterminado na década de 70. Meu avô e minha avó foram os últimos a sair do território e com a casa queimada. Então ele sai para trabalhar e quando ele volta, ele conta, ele mora comigo hoje, ele tem 90 anos. Ele conta que ele viu aquela fumaça preta e o barulho dos bichos dele morrendo queimado. Então até hoje ele tem pesadelo com esse som. Então era muito cruel. Essas famílias do quilombo do Caxambu, quando não tinham mais para onde ir, foram acolhidos pelas pessoas aqui do quilombo do Cafundó. Então hoje tem essa mistura. Ou a mãe é do Caxambu e o pai é do Cafundó, mas são quilombos irmãos. O quilombo do Cafundó conseguiu resistir nesse pedacinho. E aqui nessa capela, a gente tem algumas fotografias, alguns retratos de algumas lideranças que passaram por aqui. Que foram importantes para que a gente pudesse estar aqui hoje. Mas antes de chegar aqui, como eu disse para vocês, o senhor ele era muito católico. Então, mesmo quando ele morre, a comunidade não destrói as capelas. Né? E é importante falar que essa é a história do quilombo do Cafundó. O estado de São Paulo tem vários quilombos e cada quilombo tem a sua história e tem a sua identidade. Vocês conhecem o termo griot? Não. Já ouviram falar? Não? Griot é o mais velho, o dono do conhecimento. Então, dentro da comunidade tem uma hierarquia, né, onde os mais velhos, eles observam o nosso trabalho e direcionam a gente. Então, tudo que eu estou falando para vocês, eu aprendi com um griot, com o senhor. E os nossos griots contam que dentro da capela, imaginem aí na cabecinha de vocês, 12 crianças sequestradas com medo, colocadas no porão do navio e vindo para cá. Eles não tinham nenhuma referência da terra deles, nenhuma. Então, quando eles entravam na capela e viam, por exemplo, o São Benedito, que é esse aqui, ó, é um santo da Igreja Católica. É um santo de pele negra, de pele preta. Então ele olhava para esse santinho e ele lembrava dos ancestrais. Vocês sabem o que é ancestral? Sim. Ancestral é quem veio antes da gente, né? Minha mãe, minha avó, minha bisavó, tataravó. Então eles lembravam da mãezinha deles, por exemplo. Então aqui eles foram construindo uma relação de amor com a capela. Então quando esse senhor morre, eles não destroem a capela. Eles introduzem dentro da capela algumas das lembranças que ele trazia. Por isso que essa intolerância religiosa, ela é muito cruel. Porque principalmente aqui no Quilombo, o que eles mantêm até os dias de hoje são lembranças da terra deles, né? Então, quando esse senhor morre, eles colocam na capela os tambores, né? Eles introduzem aqui os tambores, a língua, que é o dialeto, e algumas lembranças. Então hoje aqui na capela é uma mistura de sagrados, não é um lugar de religião, porque religião é muito íntimo, né? Cada um tem a sua, seu coração se alegra de repente num lugar que o meu não. Então é importante a gente pensar, né, pensando em sociedade, em um mundo mais justo e melhor, que
Eu não preciso acreditar. Vocês precisam acreditar em São Benedito? Não. Nossa Senhora? Não. Ou qualquer coisa daqui? Não. Não, mas vocês precisam respeitar, não é? Assim como eu preciso respeitar também a religião de vocês. Mas a gente vinha aberto para conhecer outras culturas, né? Olha o tamanho do nosso Brasil. E o nosso Brasil, ele é super rico e diverso, né? Então, é importante a gente conhecer como cultura do outro, não preciso acreditar. Então, aqui é um espaço de sagrado, onde o sagrado de qualquer pessoa é bem-vindo aqui, desde que seja para o bem. E é respeitado aqui. Então, aqui, olha, tem algumas coisas, tem até uma pedrinha ali, que não fui eu que coloquei, alguém colocou. Eu sou responsável por limpar a capela. Então eu vou tirar tudo, inclusive a pedrinha, vou limpar, vou devolver tudo ali, inclusive a pedrinha. Eu não acredito naquela pedra, mas é importante para alguém, então eu respeito. Ficou certo? Isso aqui, ó, isso aqui causa muito medo, vou pedir para vocês serem sinceros. Alguém achou que isso é um caixão? Não. Primeira turma que não. Vou contar para vocês que eu cresci aqui, então eu nunca imaginei isso como um caixão. Mas aí a gente recebeu uma turminha de 8 anos, pequenininho. E ele falou, tia, por que tem 2 caixãozinhos ali? Eu falei, meu Deus, eu nunca pensei. E aí eu fiquei pensando, quantos alunos não vieram pra cá e não foram embora, aterrorizados, porque aqui tem 2 caixões. Mas então isso não é um caixão, isso é andor. Vocês já viram? Sim. Vocês já viram procissão? Sabem o que é? Sim. É da igreja. Eu não sei se outra igreja tem, mas eu acho que é só a católica. Mas é achismo, não sei. É só a católica. É só a católica? Então, esses andores, eles estão aqui também desde tempo de fazenda. Quando eu falar tempo de fazenda, eu estou me referindo lá ao tempo da escravidão ainda. Então, aqui nessa fazenda, esse senhor Joaquim Manuel de Oliveira, ele fazia no mês de maio uma procissão para São Benedito e Nossa Senhora, que eram os padroeiros da fazenda. Então, quando ele morre, os quilombolas mantêm essa tradição. Então, até os dias de hoje, no último sábado do mês de maio, às 19 horas, a gente faz a procissão para São Benedito e para Nossa Senhora. Então, isso aqui é um andor. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Aqui não. É uma caixinha de madeira, ó, que facilita levar o santo. Eu coloquei esses Que eram os padroeiros. só para vocês imaginarem como funciona, mas é aquele grandão. Oi. Perguntou. Esse aqui? Esse aqui é Ogum. Sabia. Ogum é um orixá. Para vocês entenderem, é um deus africano. É um orixá. Nossa, o que é o que é Esse aqui? Ogum? Ogum é esse aqui, ó. É um guerreiro africano. É um orixá. Então, gente, voltando aqui pro andor, ó.